Quinta-feira com Copa do Brasil, jogos de ida das oitavas de final, tem início da temporada em Portugal com clássico na Supercopa e Campeonato Brasileiro da Série B. Análises, dicas e estatísticas para esses jogos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Quinta-feira temos futebol nacional e internacional aqui pra gente falar. Temos Supercopa de Portugal, né? Sport e Benfica, hein? O jogo que vai abrir a temporada das principais ligas europeias, inclusive, né? Vai ser o principal jogo. Também temos jogos interessantes aí, os Atléticos na Copa do Brasil contra São Paulo e Flamengo e também duelo na parte de cima na Série B. Estou com ele, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano? Vamos que vamos, meus queridos. Quintou, temos aí três competições para analisar, né? 4 jogos. Finalmente, futebol europeu voltando aí, né? Temos análise em jogos de futebol europeu, jogos mais relevantes, né? A gente até fez aqui semana passada ali Campeonato Belga, umas coisinhas menores, mas agora temos o Sport em Benfica, olha só. E vamos começar por ele agora aqui no Bets do Dia. Vamos lá, vamos começar com a Supercopa de Portugal, tem Sport e Benfica, né? Jogo quinta às 4h45 lá no estádio de Algarve, tá? Jogo único em campo neutro, né? De torcidas divididas, então é importante a gente saber esse detalhe, inclusive o primeiro jogo aí, tanto do Sporting como do Benfica na temporada. Pois é, eu acho que esse fator, jogo único, campo neutro, acaba condicionando muito para a nossa análise, principalmente pelo fato de ser o primeiro jogo oficial da temporada das duas equipes, né? E isso dificulta muito a nossa análise. Vamos lá para o nosso Game Arena para dar uma ilustrada, para entender melhor aí questão de contexto, né? Vamos ver os últimos confrontos, né? Só pra gente ter uma ideia, tiveram alguns amistosos aí, né? Que as equipes jogaram. O Sporting jogou mais amistosos porque não teve a Copa do Mundo. Ele vem aí de 3 amistosos, 2 vitórias contra Villarreal e Sunderland, a equipe que subiu agora para a Premier League, e foi derrotado ali para o Celtic, né? Por 2-0. O último jogo oficial do Sporting foi justamente contra o Benfica, quando venceu por 3-1. Foi a final da Copa de Portugal, não é isso aqui? Isso. Exatamente. Mas aí tem um ponto. Do Benfica, o que é que a gente pode destacar? A saída do Gyökeres, né? Que, assim, era um pivô ali essencial das grandes campanhas que o Sport é atual bicampeão, né? Diga-se de passagem. Foi campeão mais uma vez aí português nessa temporada. Muito passava pelos gols do Gyökeres, era o principal jogador, tratado ali como um dos melhores 9, inclusive, aí dessa última temporada. Saiu, foi pro Arsenal e acaba perdendo muito a equipe do Sport, né? E a equipe do Benfica, Fábio Hermano, pós-Copa do Mundo, o que esperar? É isso, teve uma pré-temporada mais curta, né? Porque teve que jogar o Mundial, foi até relativamente bem, né? No Mundial ali, conseguiu passar de fase. Líder, venceu, né? No grupo líder, venceu o Bayern de Munique, por exemplo, né? Empatou com o Boca Juniors, até abriu uma vantagem, depois cochilou e ficou no 2-2. Fez 6-0 no Auckland, né? Nos jogos oficiais e foi eliminado para o Chelsea, né? Mas foi 1-1 tempo normal, tá? Exatamente. Esses 3 gols aí do 4-1 foram todos na prorrogação, então fez uma campanha digna, né? A equipe do Benfica e teve um amistoso só, né? Até porque teve uma pré-temporada mais curta, então só deu para jogar isso aí contra o Fenerbahçe. Jogo movimentado 3-2. O Benfica também que teve a saída ali do Di Maria, né? Foi lá, voltou pro futebol argentino, foi pro Rosário Central. Arthur Cabral, mas que era reserva, né? Também saiu, foi pro Botafogo. Enfim, é difícil analisar em termos de... Cara, a gente não tem muito embasamento recente, né? A gente pode utilizar, inclusive, essa pausa mais curta, digamos aí, do Benfica como algo até possível pro Sporting, eventualmente, né? Porque o time teve as suas férias, teve mais tempo para descansar, para colocar as coisas no trilho, enquanto no Benfica o tempo foi mais curto. Enfim, acho que tudo isso passa pela nossa análise de O hoje. Benfica trouxe o Richard Rios, né? Sim, o Richard Rios, pois é. Já estreou, inclusive, né? Já jogou esse amistoso. Bom, antes do Momento Bet Nacional, vamos ver o histórico entre eles, porque a gente tem uma ambas marcam, né? Que é bem comum, né? Os jogos geralmente movimentados aí. Nos últimos 2, né? Que foram até recentemente ali perto do final da temporada. 3-1 Sporting na final da Taça de Portugal e 1-1 pelo Campeonato Português, né? A gente teve aí ambas marcam batendo aí nos últimos 5 jogos em 4, né? Nos últimos 7 bateu em 6, né? É uma estatística que acontece com frequência. São 2 times muito nivelados, né, velho? O Sport teve essa crescente, inclusive, nos últimos anos aí, depois de um bom tempo que ficou meio que, o Campeonato Português dividido ali entre Benfica e Porto. O Sport deu essa crescida aí nos últimos anos e as coisas se nivelaram um pouco mais, tendem a ser jogos bem movimentados normalmente. Muito bem, vamos lá para o nosso Momento Bet Nacional, porque temos aí odds que demonstram um leve favoritismo aí do Benfica, né? Pouca coisa, de pouca fato. Coisa, mas é um jogo difícil da gente prever, né? Apesar do Sporting ter perdido o Gyökeres, né? Enfim, tem uma pré-temporada melhor. Pois é, aí é que tá. Eu acho que
Cara, hoje até o elenco do Benfica ele é mais qualificado. Só que, pô, é o primeiro jogo da temporada, o Sport teve mais tempo para descansar, para se preparar. Então eu acho que é muito arriscado você prever qualquer coisa no resultado final. É muito jogar pra sorte aí, tá? Eu acho que o resultado final só é recomendado ali no ao vivo. Uma análise em live, né? Você assistindo a partida, você conseguir identificar uma tendência aí, uma disparidade eventualmente, e buscar algo em termos de resultado final, de empate no aposto, enfim. Eu prefiro focar em gols, velho, até porque a gente tem as estatísticas ao nosso favor e eu acredito muito que o contexto da partida condiciona pra isso, né? É uma final, jogo único. Então, assim, o jogo, ele naturalmente tende a ser aberto. Se sai um gol cedo, a probabilidade do jogo ficar aberto e bater ambas marcas, ela é muito grande. Então, eu acredito que seja bem mais seguro a gente esquecer qualquer coisa relacionada ao resultado final, foca em gols e o ambas marcas tem uma tendência altíssima, até considerando o histórico aí recente, né, o confronto direto entre as equipes, existe a alta tendência aqui de bater o ambas, por isso, essa é a nossa dica do Tipster pro confronto. Muito bem, de cada daí pro Clássico Sport Benfica, né? Clássico Lisboeta, agora a gente vai pra Copa do Brasil. Tem São Paulo e Capiroto, né? Que é o time do... SPFC, o Atlético que desde aquela história lá do Capiroto, ainda as coisas não engrenaram. O duelo né, do velho? céu contra o inferno, né? Porque o São Paulo Que isso, é um santo, santo, né? Tá no céu, obviamente, e o Capiroto tá no chão. Vamos lá. Oitava de final, jogo de ida lá no Morumbis. São Paulo que vem bem e o Atlético ainda não engrenou na Série B. Acabou o primeiro turno e não entrou no G4. Cara, acho que em nenhum momento ele chegou a entrar no G4, né? Uma Série B realmente muito abaixo da média do Atlético. O time chegou como... Era o principal favorito ali, né? Em termos de elenco. Acredito que seja o elenco mais caro também, inclusive. Mas realmente é uma campanha bem medíocre aí do Atlético. Medíocre no sentido literal da palavra, né? Não medíocre que a turma acha que é ruim. Medíocre por estar na média, né? Literalmente. Enquanto isso, São Paulo vive um bom momento, né? Desde a chegada do Hernan Crespo. Deu uma virada de chave, perdeu o primeiro jogo. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar isso, inclusive. Tem um QR Code aqui para você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o app, beleza? O São Paulo veio de 3 vitórias seguidas, velho. Ele perdeu ali o primeiro jogo com o Crespo, que foi a derrota pro Flamengo, mas depois engatou uma sequência muito boa, já apresenta um futebol melhor. E aí tem esse jogo de ida, né, das oitavas de final da Copa do Brasil no Morumbis, onde eu acredito que já vai fazer o resultado, tá? Já vai fazer um resultado aí bom. O São Paulo, tô confiante no tricolor. O São Paulo na volta, né, perdeu do Flamengo 2-0 no Maracanã, mas depois não perdeu mais. Empatou fora com o Bragantino e venceu o Clássico contra o Corinthians, venceu fora o Juventude e venceu o Fluminense jogando em casa, né, no Morumbis. Ele venceu os 2 jogos aí nessa volta. Média de 2 gols por jogo aí nessas últimas 4 partidas, né, velho? Realmente está muito bem, apresentando um futebol melhor também, né? Luciano voltando a jogar muito bem. E tem pela frente o Atlético Paranaense que, como a gente destacou, eu não vou nem dizer que é instável, é porque o Atlético, ele realmente, a campanha dele é isso na Série B, tá? Se você pega desde o início, aí o time nunca ficou ali no topo e teve uma queda. Mas o retrospecto recente é ainda pior, né? Já são 4 jogos sem saber o que é uma vitória, sendo 2 derrotas e 2 empates. Recentemente teve uma derrota também na Liga Arena para o seu maior rival, perdeu o Atletiba em casa. Difícil confiar nesse Atlético Paranaense, tá? A única vitória que ele teve aí nos seus últimos, 6 jogos foi contra o Amazonas, que é um time do Z4. Então, assim... Difícil esperar qualquer coisa aí de positiva do lado do CAP. Muito bem, dito isso, né, vamos para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do São Paulo e bem alto, né? Pois é, mas é uma odd que eu considero boa, tá? Como eu disse, eu acho que o São Paulo já vai fazer o resultado aí já nesse jogo de ida. O Atlético Paranaense, ao meu ver, deve entrar para se defender, né? Até uma derrota por um gol, eu acho que dá meio que de bom tamanho aí pro Atlético. E até por isso, velho, eu fico com receio de apostar em gols, eventualmente, você pegar ali mais de 1,5 gols, algo assim do tipo. Prefiro focar na vitória de São Paulo, porque eu acho que já é uma interessante, acima de 1,5 pré-jogo. Por isso, nossa liga do Tipster é essa aí. Muito bem, então vitória do São Paulo, né, contra a equipe do Atlético Paranaense é a nossa dica aí para esse confronto na Copa do Brasil. Também temos Flamengo e Atlético Mineiro, tá? No Maracanã, né, jogaram no domingo, voltam a jogar agora. Jogo às 9h30 da noite, né? O Flamengo que inclusive pode poupar alguns titulares, né? Então é um jogo que não é tão simples assim. Se o Flamengo fosse com força máxima, até poderia ter uma segurança maior, né? Por exemplo, numa vitória do Flamengo, mas poupando. E o jogo do domingo foi difícil para o Flamengo, não foi um jogo fácil não. Então temos esse duelo aí pra gente analisar. É quinta 9h30, o jogo que fecha aí o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pois é, e é um confronto aí que meio que tem se intensificado, né, nos últimos anos, recentemente, inclusive tiveram jogos da Copa do Brasil que foram muito explosivos, digamos assim, né, muito movimentados entre Flamengo e Atlético Mineiro. Um bom jogo, mas com esse asterisco aí do Flamengo podendo poupar alguns jogadores, e isso vai impactar, obviamente, na nossa análise. Vamos lá pro Game Arena, vamos dar uma olhada como chegam os times. Flamengo vem de 3 vitórias seguidas, o Atlético Mineiro vive um momento aí de instabilidade,
vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos aí do rubro-negro carioca primeiramente, vem justamente dessa vitória por 1-0 contra o Galo. Antes disso, havia vencido o Bragantino fora por 2-1, uma vitória de virada, e venceu também o clássico Fla-Flu por 1-0, o time que só tem uma derrota após Copa do Mundo, né, velho? Um retrospecto bom, 4 vitórias, apenas uma derrota, um sistema defensivo aí muito bom, né? Nesse retrospecto aí só tomou 2 gols em 5 jogos. O time de Filipe Luiz é bem em casa isso, né, ele só velho? tomou um gol no Campeonato Brasileiro todo. Pois é. 1 ou 2, foi algo assim. Realmente A melhor defesa do Brasileirão é o Flamengo. A defesa muito forte aí do Flamengo. E o Atlético que tem uma crise interna, Hulk dependência, né? E ainda tem a questão da crise, velho. De salários, ali pagaram uma parte ainda, mas não pagaram tudo. Enfim, mas foi um jogo competitivo, tá? O Flamengo fez um gol na bola parada ali, mais no segundo tempo. Não foi um jogo simples, não. Aí o Atlético quase era eliminado pelo Bucaramanga, né? O Everson decidiu nos pênaltis e o Atlético conseguiu avançar. Aí 3-2 contra o Palmeiras, né? Conseguiu 2 gols de bola parada do Hulk. E o Hulk teve até uma chance no final do jogo para empatar, né? Fazer o 3-3, acabou desperdiçando. De bola parada de novo, né? Que eu vou destacar isso de novo. Eu acho que todos os jogos do Galo que a gente analisou pós-Copa do Mundo, eu falei isso e vou destacar mais uma vez. O Atlético Mineiro tem 5 jogos depois da Copa. Fez 4 gols. Todos foram de bola parada do Hulk, tá? O Atlético Mineiro não fez um gol de bola rolando ali desde que voltou. O Rony perdeu um gol incrível, né? Contra o Flamengo. Pois é. Sem goleiro, ele conseguiu chutar para fora. Bom, vamos pro nosso... Não, vamos pro momento Bet Nacional, né? Já analisamos os dois. Bom, o favoritismo é do Flamengo muito alto. Essa odd até mais próximo do jogo... Deve aumentar. Deve aumentar, tá? Porque a tendência é o Flamengo poupar, né? Porque o Flamengo vai ter tem Campeonato Brasileiro e é a prioridade do Flamengo, né? Voltar a ganhar o Campeonato Brasileiro. Tem um jogo fora contra o Ceará, que não é tão simples. O Ceará ganhou do Cruzeiro. Sim. Né? Então o Flamengo pode descansar alguns atletas, mas é um elenco muito forte mesmo assim, né? Mesmo descansando... Tem reposição, né? Mas por esse fator de poder poupar e a gente não ter essa informação confirmada no momento da gravação, eu acredito que sim, é um risco muito grande você ir na vitória seca do Flamengo, tá? Claro, confio mais no Flamengo, acho que é favorito. Mesmo se poupar alguns jogadores, o Flamengo é favorito, mas eu não vejo valor na odd, né? A grande questão é essa. Se o Flamengo poupar alguns jogadores, a tendência é até essa odd subir. Então, se a vitória do Flamengo tiver ali 1.8, 1.9, aí beleza, talvez valha a pena. Mas com 1.5 não é um retorno que eu vejo interessante, levando em consideração aí a situação da partida, tá? E por isso vamos focar em se proteger um pouco mais, né? Dupla hipótese do Flamengo, aí beleza, acho que o Flamengo não perde o jogo, combinado com menos de 3,5 gols na partida, confiando muito, acho que a gente tem 2 argumentos muito fortes aqui para confiar que é uma partida de under gols. Defesa do Flamengo é muito boa, é um time que só levou 2 gols em 5 jogos pós-Copa do Mundo, tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, mesmo que poupe um ou outro jogador. Meu irmão, o Flamengo no banco tem jogador como o Danilo, que era convocado para a seleção brasileira, que é convocado para a seleção brasileira. Então, é um sistema defensivo muito bom no elenco, não só no time titular do Flamengo nos 11 iniciais. E essa ineficiência ofensiva do Atlético Mineiro, um time que pós-Copa do Mundo só conseguiu fazer gol de bola parada com o Hulk. Então eu não imagino que vai ser um jogo muito movimentado, com 4 gols na partida. Por isso eu acho que essa aqui é bem mais segura do que você pegar a vitória seca do Flamengo. Tem uma odd mais alta, diga-se de passagem, e por isso vai ser a nossa dica do Tipster. Muito bem, então de cada daí para Flamengo e Galo, né? O dupla hipótese do Flamengo e o menos de 3,5 gols, mas é sempre importante você fazer essa aposta mais próxima do jogo. Tá? O jogo da Copa do Brasil, a tendência é você esperar as últimas informações para apostar, tá? Sim. Não aposte com tanta antecedência assim, porque é arriscado. Bom, vamos agora finalizar com Série B, tá? Tem um joguinho da Série B que é o jogo que abre o segundo turno, Vila Nova e Coritiba. Jogo que será sexta, às 9h35, lá no Oba, o famoso Onésio Brasileiro de Alvarenga. Pois é, grande nome, gosto muito do nome do Oba. Coxa, que é vice-líder da Série B, né? Chegou a ser líder ali por um período, mas vem numa queda, tá? O momento recente aí do Coxa é até um pouco preocupante, pode-se dizer. Apesar do time já ter feito uma gordurinha boa, né? Tá meio que tranquilo em termos da Série B, mas eu acho que já pode meio que ligar um alerta ali do lado da equipe alviverde, tá? Vamos que vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada. O Vila Nova que tá um pouquinho instável ali, né? Ele começou bem, pegou até G4 ali meio que no início da Série B, mas tá fora, encerrou o primeiro turno ali na 8ª colocação. Enquanto isso, como eu disse, o Coxa é o vice-líder, tá? Vamos só ver a pontuação. Coritiba com 35 pontos marcados, só que tem um ponto interessante, né? O Coxa, ele tem um jogo a mais do que o Goiás e do que o do Remo. A gente tá gravando isso aqui antes desse confronto acontecer, tá? Tem esse ponto aí a ser destacado. O Vila Nova em 8º lugar com 27 pontos, beleza? Bom, vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Vila, que na rodada anterior
perdeu fora, né, para o Volta Redonda, 2-1, até acho que abriu o placar, tá? Acho que foi uma virada. Inclusive o Volta virou para o Atlético Paranaense, né, em casa, e agora virou contra o Vila Nova. Fez 2-0 em casa no CRB, uma boa vitória, fora empatou com o Avaí, 0-0 com o Operário em casa, aí foi um grande tropeço, né? Venceu a Ferroviária de São Paulo fora, 3-1, venceu o Atlético Goianiense no Clássico 1-0, e antes disso foi a sequência, né? Que tirou o time ali da parte de cima, que foram seis derrotas seguidas, né? Sendo 5 na Série B. Teve um jogo ali pela Copa do Brasil, em que ele foi eliminado pelo Cruzeiro, né? Então, essa sequência acabou sendo crucial aí para o Vila Nova não estar dentro do G4. Pois é, começou bem, tem um time interessante, o Vila Nova que já vem batendo na trave aí nos últimos anos para subir para a Série A, aí teve essa sequência de 5 derrotas consecutivas na Série B, mas de lá para cá, pode-se dizer, deu uma melhorada, né? Ele vinha inclusive de 5 jogos já invicto e aí perdeu esse último jogo. Mas eu vou destacar um ponto que eu considero positivo ali do lado do Tigre Goiano, o setor ofensivo, tá? Que vem funcionando. O time conseguiu marcar gol aí, ó, em 6 dos últimos 7 jogos, tá? Até mesmo em partidas fora de casa aí, até mesmo quando perde, ele tem conseguido deixar pelo menos um golzinho o Vila Nova. E tem pela frente um Coritiba que é mais qualificado, né? É mais sólido, mas o momento recente é ruim, tá? O Coritiba tomou 5 em casa do Paysandu, aí ele empata fora contra o Atlético num jogo que o Atlético foi melhor, foi superior, criou mais chances e empatou em casa contra o Amazonas, que é um time do Z4, e que se você for até ver as estatísticas ali, aquele gols esperados, o Amazonas teve uma probabilidade maior de vencer a partida do que o Coritiba, tá? Então é um momento recente ruim, né? O time vem sofrendo muitos gols aí nos seus últimos jogos e como eu disse, eu acho que dá pra ligar um certo alerta, precisa dar uma volta por cima e voltar aos trilhos aí pra não correr risco de ficar fora aí do G4, né? O Coritiba é o rei do under 2,5, né? Com exceção desse jogo contra o Paysandu, que foi 5-2, dificilmente a gente tem mais do que 2 gols aí nos jogos do Coritiba nessa Série B, né? A grande maioria deles com nenhum, 1 ou 2 gols no máximo. A grande questão é que ele vivia um momento muito bom, ele fazia uma Série B muito boa, né? Ele vinha de 4 vitórias seguidas e aí eu acho que o momento já virou, né? Esses 3 últimos jogos já começam a preocupar um pouco. Cara, até em termos, e eu foco muito, não é só em resultado, mas em termos de atuação. Por exemplo, o jogo contra o CRB, ele vence por 1-0, mas, cara, foi uma massa do CRB por um bom tempo ali, tá? Em termos... esses 4 últimos jogos, se você analisa essa estatística de gols esperados, nos 4, a probabilidade maior do Coritiba era perder, tá? E aí ele conseguiu ainda sair com 1 vitória e 2 empates. Então o que me preocupa um pouco do lado do Coxa é isso aí. Muito bem, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, vamos colocar aí na tela as odds, porque o favoritismo é dos donos da casa, né, do Vila Nova, mas uma odd bem alta aí. Uma odd alta, eu acho que as odds estão justas, tá? A Série B é muito isso, o fator casa acaba pesando muito, essa fase recente do Coritiba eu acho que acaba influenciando também aí nessas odds. E assim, eu acho que existe um certo risco de você ir numa vitória do Vila Nova e até mesmo no empate no Aposta eventualmente, porque eu não descarto ser uma partida muito movimentada e o Coxa voltar aos trilhos e conquistar uma vitória, tá? Mas um ponto que me pega um pouco é essa queda de rendimento da equipe do Coritiba. E por isso vou focar no Vila Nova nesse jogo, tá? Um golzinho do Vila Nova já paga 1,49, tá? Liberando 1,5, que é uma oddzinha que a gente já considera interessante. Cara, a gente tem o jogo inteiro para o Vila Nova, que é mandante, deixar pelo menos um golzinho, uma equipe que marcou gol em 6 dos seus últimos 7 jogos e que deu uma virada de chave recentemente, contra um Coritiba que vem num retrospecto recente ruim. Então, eu gosto muito dessa opção, tá? E por isso vai ser a nossa hotbet, a gente vai com stake dobrada em mais de 0,5 gols do Vila Nova. Pelo menos um gol aí, como mandante diante do Coxa, a gente acredita muito nessa aposta. Muito bem, gol do Vila Nova aí sendo a nossa principal dica aí para esta quinta-feira e com esse jogo a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou daquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí também, super importante os comentários de vocês aqui para dar a engajada importante aqui no canal e sempre lembre-se, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento, jogue com responsabilidade, troquinho do pão, dinheiro do lazer, nada além disso, tá? Então é isso, tamo junto e até a próxima.